Boa tarde, estamos aqui mais uma vez. Nós iremos fazer uma live falando sobre o que é ser discípulo, o que é ser cristão, explorando o significado bíblico e teológico de cada termo e as diferenças e semelhanças entre eles e sua aplicação na vida cristã. Nós vamos ler aqui uma passagem da palavra do Senhor, palavra de Deus. Fique ligadinho aí conosco. Às 5 horas nós teremos a nossa live de oração. Mas agora nós vamos ler a palavra de Deus. E vemos aqui em Mateus, no Sermão da Montanha, quando Jesus está dando os seus ensinamentos, e vendo Jesus, a multidão subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E temos em Mateus capítulo 4, versículo 12 ao versículo 25, falando sobre os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo falar que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque deles é o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu os dois irmãos Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E versículo 24, 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de grandes enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Aqui nós temos Jesus chamando as primeiras pessoas para o discipulado. Depois nós temos em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, falando que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E vamos vendo muitas coisas aqui sobre os discípulos. Na realidade, o que é ser um discípulo? O que é ser um cristão? Nos dias atuais, a palavra cristão é amplamente usada, mas nem sempre ela é entendida na sua profundidade. Milhões se identificam como cristãos, mas poucos são verdadeiros discípulos de Jesus. A Bíblia, porém, não separa essas duas identidades. O cristão genuíno é necessariamente um discípulo. E nesse estudo nós vamos mergulhar no significado bíblico dos termos cristão e discípulo, explorando não apenas suas definições, mas o que eles exigem para aquelas pessoas que desejam seguir ao Senhor. Portanto, se você tem uma caneta, um papel aí, sua Bíblia, vai anotando aí. Jesus chamou pessoas para acreditarem nele. Jesus nunca chamou pessoas para acreditarem nele, mas para negarem a si mesmas, tomarem sua cruz e seguirem-no. Então vejam bem, Jesus sempre chamou as pessoas para que pudesse segui-lo.
como nós vemos aqui, abandonaram as redes, eram pescadores e seguiram a Jesus. Ser discípulo é mais do que pertencer a uma religião. É viver uma vida de compromisso, uma vida de obediência e transformação diária. Compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a vida cristã, compromisso com o reino de Deus, compromisso com a missão de Jesus, obedecendo ao ídolo de Jesus, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esta é a missão do verdadeiro discípulo. E nós podemos ir de várias maneiras, orando, indo ou contribuindo. Podemos fazer a obra do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus capítulo 28, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e batizai, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mais lindo aqui é a presença do Senhor acompanhando os seus discípulos, e eles tinham uma missão nobre, né? Então veja, se você já se perguntou na realidade qual a diferença entre ser cristão e ser discípulo, ou se você tem buscado viver uma fé mais profunda e autêntica, esse estudo é para você, esta palavra é para você. Que o Espírito Santo possa nos conduzir à verdade e que Ele nos desperte para que nós sejamos um verdadeiro discípulo do Senhor e que possamos obedecer o verdadeiro chamado do Evangelho, fazer discípulos e ser um discípulo de Jesus. Para que eu possa fazer discípulo de todas as nações, ensinando, batizando, orando, eu preciso ser um discípulo. A palavra cristão, e o discípulo faz a vontade do seu Senhor. A palavra cristão, ela aparece 3 vezes na Bíblia. Atos 11, 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 26, 28, por pouco me persuades a me fazer cristão. 1 Pedro 4, 16, se alguém sofre como cristão, não se envergonhe. Qual o significado da palavra cristão? Pequeno Cristo ou seguidor de Cristo. Inicialmente era um termo pejorativo usado para zombar daqueles que seguiam a Jesus. A palavra discípulo aparece mais de 260 vezes no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos e em Atos. Vem do grego matetes, que significa aluno, significa aprendiz, significa seguidor de um mestre. Portanto, ser discípulo significa que eu estou aprendendo cada dia, estou aprendendo a cada momento, estou seguindo cada momento. Nunca iremos deixar de ser discípulo do Senhor. E pessoa que aprende com o mestre e segue os seus ensinamentos com compromisso e obediência. Portanto, eu tenho um compromisso não com o homem, mas eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. E quem me chamou foi o Senhor, quem me chamou foi Deus. Ele não olhou para a minha aparência, não olhou para a minha estatura, não olhou para os meus estudos, não olhou, ele simplesmente olhou-me, me amou, me escolheu, foi ele que me escolheu. E essa escolha precisa ser realmente aceita com muita alegria, e João capítulo 15 fala sobre que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e ele está nos podando para que nós possamos cada dia produzir fruto. Então o discípulo, ele produz fruto.
Vejam bem, diferença entre discípulo e cristão. O cristão é um termo mais genérico. O discípulo é um termo mais específico, mais comprometido. O cristão pode ser cultural ou nominal. O discípulo é um relacionamento ativo com o Senhor. Então você, nesse momento aí, você vai pensar, será que eu sou discípulo ou eu sou um cristão? Portanto, o discípulo ele tem um relacionamento genuíno, um relacionamento sério. O cristão envolve identificação com Cristo. O discípulo envolve seguimento, aprendizado e renúncia. Isto é, além de ser identificado com o Senhor por ser cristão, também tem um segmento, tem um aprendizado cada dia. Estamos aprendendo cada dia com o Senhor, com a sua palavra, por isso nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, por mais que você estude a Bíblia, por mais que você entenda sobre a Bíblia, porém nunca vamos aprender tudo, né? Eu tenho muitos estudos bíblicos, tenho várias formações teológicas, mas na realidade cada dia eu estou aprendendo algo novo, tenho que buscar, porque o discípulo ele busca aprender aos pés do mestre. O cristão pode não haver prática, mas o discípulo sempre está envolvido com uma ação, com uma transformação, sempre está engajado, ele tem o pertencimento, ele pertence ao reino. Quando eu estou falando de reino aqui, eu não estou falando de denominação, estou falando realmente ao reino dos céus, ao reino de Deus. Todo verdadeiro discípulo é cristão, mas nem todo que se diz cristão é um verdadeiro discípulo. Porque eu posso frequentar uma igreja, eu posso ser batizado em uma igreja, ter o meu cartãozinho de membro da igreja, mas não ter uma vida transformada, não ter uma vida digna de um verdadeiro seguidor de Cristo, não ser identificado realmente com o Senhor. Características de um verdadeiro discípulo. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos, negar-se a si mesmo significa negar-se aos desejos, né? Alguns desejos que nos afastam do Senhor. Nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, mas antes buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, eu preciso viver uma vida de renúncia e tomar a cruz. Cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu calvário. Cruz significa humilhação, cruz significa sofrimento, e o evangelho não é algo florido, é algo espinhoso. É uma vida de sofrimento. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E desde que a pessoa entende-se de discípulo, entende-se por cristão, ele começa a enfrentar oposições, começa a enfrentar dificuldades, perseguições. Portanto, a vida com Cristo é uma vida de sofrimento. Esse evangelho que te oferece prosperidade econômica, que te oferece, venha e pare de sofrer. Gente, isso é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho diz que nós vamos passar cada dia por um problema, cada dia por uma situação, porém o mais importante é que o Senhor está conosco. O salmista ele disse: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. O verdadeiro discípulo, ele é persistente, ele persiste. Todos os dias ele está ali lutando. Se ele fez uma campanha de oração, não conseguiu a bênção, ele faz outra. Não conseguiu, e assim ele vai, porque se Deus fizer, Deus é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Mas o que nós percebemos no discípulo é que ele realmente busca a presença de Deus, ele está ali lutando com as suas armas, que são armas espirituais, não são armas carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. João 13,35, nisto conhecerão
todos que sois meus discípulos se tiveres amor uns com os outros. Vejam bem, a insígnia, a característica fundamental de um discípulo real do Senhor é justamente o amor. O amor em atitude, o amor em ação, o amor na sua essência. E não vai amar a uns e desprezar a outros, vai amar a todos. Deus, em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Essas pessoas que se dizem evangélicas, essas pessoas que frequentam uma denominação e são separatistas, estão longe de serem discípulos do Senhor. Porque o discípulo do Senhor tem na sua essência o amor. E se eu digo que eu amo e aborreço o meu irmão, diz a palavra de Deus que ele é um mentiroso, está pecando e nele não está a verdade. João 15,8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo, ele vai frutificar. Ele não vai ficar de braços cruzados, esperando que as coisas caiam do céu de qualquer forma, de qualquer maneira, porém ele vai dar fruto. Ele vai orar, ele vai evangelizar, vai ensinar. Ele vive uma vida inconformada com o mundo, ele não se conforma com as coisas que acontecem no mundo, por isso que ele vai fazer oração, ele vai fazer campanha de oração. Somos pessoas inconformadas com o erro, inconformadas com o pecado. Nós queremos que Cristo atue no coração das pessoas, mas para que Cristo esteja como centro na vida das pessoas, é necessário que eu cumpra o ID de Jesus. De uma forma ou de outra você anuncia, orando, evangelizando, fazendo uma visita, indo ao hospital, distribuindo um folheto, fazendo uma live, convidando a pessoa para a igreja. O verdadeiro discípulo, ele não fica estagnado. Ele vai crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais são as marcas de um discípulo? Negar-se a si mesmo, Lucas 9,23, obediência à palavra, João 8,31, amar o próximo, João 13,35, frutificação espiritual, João 15,8, permanência em Cristo, João capítulo 15, prontidão para sofrer por Cristo, Lucas 14,27, 2 Timóteo 3,12. Lucas 14,27, vamos ver o que é que diz esse versículo aqui. Lucas, capítulo 14, e o versículo 27. Eu espero que você esteja gostando da nossa live. Lucas, capítulo 14, e o versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então vejam, é uma vida de prontidão para sofrer. Principalmente aqueles que vão para o campo missionário. Eu fui para o campo missionário, eu fui missionário por muitos anos no Paraguai, também fiz missão na Argentina, em alguns lugares da Argentina, em Artigas, no Uruguai, e em outras partes do Brasil. Hoje a minha missão está sendo lives online, pregando a palavra de Deus, orando pelas pessoas. As pessoas me procuram, eu faço oração e o Senhor assim tem abençoado, tem feito grandes coisas. Às vezes eu quero parar com esse ministério de live, mas não paro, eu tenho que continuar, porque eu estou vendo um resultado muito grande. A gente alcança muitas pessoas. As pessoas, elas são abençoadas. Então, gente, seguir a Cristo tem as suas recompensas maravilhosas. Somos abençoados pelo Senhor. Mas não significa que eu vou viver uma vida de bel prazer. Tenho tudo o que eu quero. O meu carro de luxo, a minha casa de luxo. Gente, o nosso reino não é aqui. E muitas essas igrejas que pregam teoria da prosperidade, elas enfatizam a riqueza, elas enfatizam o dinheiro. Como se o reino fosse aqui na terra. O nosso reino não é aqui na terra. Nós aguardamos uma cidade celestial. Essa cidade já está preparada para aqueles que amarem o Senhor.
O chamado ao discipulado. Jesus nunca chamou ninguém apenas por ser cristão. No sentido moderno, ele sempre chamou para ser discípulo. Mateus capítulo 4, versículo 19, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vejam bem, eu vos farei. E nós vamos nos tornar pescadores de homens, sendo um missionário, estudando a palavra do Senhor, preparando-se com um curso teológico, mas principalmente aos pés de Jesus, aos pés de Cristo. Marcos 3,14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Logo ali no início foram 12 pessoas, depois ficou 11, né? Um o negou. E Lucas 14, 26 a 33, nós temos o custo do discipulado, que é uma renúncia total. Nós temos que renunciar a muitas coisas. Quando eu fui ao Paraguai, eu renunciei muitas coisas. Inclusive, naquela época, eu fazia Universidade Federal de Pernambuco, eu vim para Belo Horizonte, eu vim para Coronel Fabriciano, depois para Belo Horizonte. Ali eu comecei a dar aulas de teologia na Escola Bíblica Permanente Sião, aulas de língua portuguesa, e também fazia o curso teológico naquela época ali, em Belo Horizonte, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, com o saudoso pastor Anselmo Silvestre. Me envolvi muito em missões na igreja do Eldorado, bairro Eldorado, em Contagem, com o pastor Zencleve, saudosa memória. E ali eu fui aprendendo, desenvolvendo, vendo, sendo realmente uma pessoa que me dedicava ao Senhor em oração, em estudos bíblicos, até que o Senhor me levou para o campo missionário, cumprindo-se profecias e revelações. Quando eu tinha 12 anos de idade, o Senhor falou comigo em profecia sobre o campo missionário. Depois Deus foi falando, Deus foi trabalhando na minha vida. Eu fui passando por um processo muito forte, até que o Senhor nos enviou ao campo missionário, juntamente com a minha esposa, a missionária Marcilene Falcão, de saudosa memória. E fizemos ali o ID de Jesus. Hoje estamos fazendo de outra forma, de outra maneira. Quem nos chama é o Senhor. Quem nos chama é Deus, para uma nobre missão, para uma tarefa muito especial, para uma tarefa importantíssima. E o ID de Jesus, Mateus 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, todas as etnias, todos os povos, todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Todas as pessoas precisam ter o conhecimento do Evangelho. Quando o Senhor nos envia, Ele nos envia na unção e no poder do Espírito Santo. Por que eu devo ser um missionário? Por que eu devo fazer o ID de Jesus? Por que ser missionário? Primeiro, porque é uma ordem do Senhor. Eu preciso obedecer a ordem do Senhor. E Deus foi o primeiro missionário. Deus foi em busca de Adão, né? E Eva, quando eles pecaram, Deus foi em busca. Então Deus foi o primeiro missionário. E nós devemos ser missionários ou fazer o de Jesus para apressar a volta de Cristo. Quem é enviado? Todos são enviados. Somos enviados a fazer o quê, queridos? A pregar o Evangelho, a fazer discípulos, a batizar, a ensinar. E nós temos uma fonte de poder fenomenal, que é o Espírito Santo. Ele que nos ensina, nos capacita. E ser missionário, porque Jesus foi missionário e ordenou que assim acontecesse, que a missão fosse estabelecida. Porque eu tenho que pregar, porque Jesus é a única fonte. O mundo está perdido, o mundo não conhece a Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, a única verdade. É a vida espiritual. Ele é o único caminho para os céus, ele é o Criador, ele é o mantenedor do universo. E nós precisamos anunciar Cristo às nações. E Jesus oferece a salvação perfeita, salvação única. Ele oferece a salvação, ele é digno de ser seguido. Portanto, indo por todas as nações fazer discípulos. E nós somos missionários porque esperamos a volta de Jesus. Estamos esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Ide por todo o mundo. O mandamento não é apenas ganhar almas
ou converter pessoas, mas formar discípulos, que são seguidores de Jesus, alunos de Jesus, aqueles que aprendem com a palavra do Senhor. Perigos do cristianismo sem discipulado. Muitos se dizem cristãos hoje, mas não seguem os ensinamentos de Jesus. Não vivem em santidade, não vivem em uma vida separada do pecado. Eles misturam o profano e o sagrado, não fazem uma separação. Não têm uma vida de oração, não têm uma vida de comunhão com o Senhor. Não evangelizam, não ensinam, não se preocupam com a vida espiritual. Não se comprometem com a igreja, não se comprometem com os trabalhos da igreja, não se comprometem com a sua missão. Então vejam bem, cristão é ser seguidor de Cristo, mas discípulo é ser aluno de Jesus. É necessário unir o útil ao agradável, ok? Isso resulta num crescimento nominal e superficial. E Jesus nos deu uma grande lição sobre isso. Por que me chamar de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Lucas 6,46. Como ser um discípulo hoje? Arrependa-se e creia no Evangelho. Marcos capítulo 1 e o versículo 15. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ter um encontro com o Senhor. Eu preciso ter um encontro com a palavra de Deus. E quem pisou no Santo dos Santos jamais vai querer viver em outro lugar. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu preciso me arrepender. Arrepender é tomar uma atitude. E depois eu preciso ser batizado como sinal de fé. Atos 2,38. Preciso passar pela experiência do batismo. Por que não batizar? E outra coisa, é depois de adulto que eu tenho uma escolha. A criança ela não tem escolha. Atos capítulo 2, o versículo 38, fala sobre o batismo. Diz o seguinte: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe aqui que ele está enfatizando ao arrependimento, e depois você vai ser batizado. Estude e obedeça a palavra de Deus diariamente. O Salmo 1 fala que o justo, ele é semelhante a uma árvore plantada aí, que dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto ele faz prosperará. E o Salmo 1 diz que ele vai frutificar, e ele tem prazer na lei do Senhor de dia e de noite, medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui está realmente o verdadeiro discípulo. Ele medita na palavra de Deus. Ele obedece à palavra de Deus. Ele ora, ele jejuma. Hoje pela manhã eu fiz uma live falando sobre jejum. Ele busca a comunhão com o Senhor. Ele evangeliza, ele ensina, ora pelos enfermos. Está disposto a sofrer e a renunciar tudo por amor ao Senhor, por amor a Cristo. E o importante, pessoal, é que o discípulo ele faz a palavra do Senhor obedecendo a palavra de Deus. E em Marcos, no capítulo 16, esse discípulo ele não está sozinho, ele está com o Espírito Santo, e os sinais estão acompanhando essa pessoa. Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Quais sinais? Expulsar demônios, curar os enfermos, orar pelas pessoas, milagres ali acontecendo. Portanto, queridos, o Senhor, Ele continua chamando a cada um de nós. Lucas capítulo 9, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios e para curarem enfermidades. Observem que aí ele está evangelizando, está ensinando, está curando, está expulsando demônios. Você tem um chamado de Deus. Lucas capítulo 10, e depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. E eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Veja que ele já está falando de sofrimento, já está falando de situação difícil. Portanto, esteja disposto nesta tarde a renunciar tudo e fazer a obra de Deus. Alguém aí está ouvindo esta palavra e Deus está tocando em teu coração para você fazer a obra, para você fazer a vontade do Senhor. Qual é a relação entre discipulado e missão? Discipulado e missão caminham juntas. São duas linhas que caminham juntas. Um discípulo faz outros discípulos. Missão é o coração do discipulado. Não pode haver essa separação. O objetivo da missão realmente é preparar a pessoa para ser enviado, né? E o objetivo do discípulo é ele aprender para ensinar outras pessoas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Nós precisamos aprender cada dia, queridos. Eu amo ensinar. Eu amo pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui todos os dias, agora estou aposentado, e estou aproveitando o meu tempo. Eu estou com 68 anos. Dia 17 de setembro, se Deus quiser, estarei completando 69 anos. Aí eu quero assim gastar os meus dias ensinando, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, orando pelas pessoas, porque as pessoas nos procuram muito. Chegando aqui aos momentos finais, ser cristão de verdade é ser um discípulo de Jesus. O chamado de Cristo é para um relacionamento de aprendizado, de transformação, de obediência. É uma missão. Precisamos voltar ao modelo básico de discipulado, se quisermos ver essa transformação real na igreja e no mundo. Aí aqui eu fiz uma pesquisa de alguns livros sobre discipulado e vida cristã autêntica, clássicos do discipulado, né? Estes são livros profundos e transformadores, usados por décadas na formação de discípulos. O Custo do Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, que é um clássico cristão sobre o verdadeiro custo de seguir a Jesus, e Bonhoeffer confronta o cristianismo barato e chama os leitores a uma obediência radical. Seguir Jesus, o caminho do discípulo, Eugene Peterson, é uma reflexão pastoral sobre o que significa seguir Jesus, a Cristo, com finalidade sem pressa e com profundidade. Temos o livro Cristianismo Autêntico, de John Stott, que explora a essência do Evangelho, o verdadeiro significado de ser cristão e o chamado ao discipulado no mundo moderno. Aí temos livros práticos e didáticos, que são livros mais acessíveis, ideais para estudos em grupo, para estudos individual. O discipulado que Jesus ensinou, de Fernando Leite,
baseado nos evangelhos, mostra como Jesus discipulava e como aplicar isso hoje na igreja. Multiplicando discípulos, João Carlos Ortiz ensina como fazer discípulos a partir de experiências reais e bíblicas. Temos também um livro Discipulado, de Melis Murroy, que é um guia prático para quem deseja entender como funciona o processo do discipulado verdadeiro na igreja contemporânea. Vivendo como discípulo, de James Wilton. Não é Wilton. Willett. Foca no crescimento espiritual contínuo e no que significa viver como um verdadeiro seguidor de Cristo. Para quem deseja um conhecimento mais profundo, aí nós temos esses livros aí, chamado Para Ser Discípulo, David Watson, examina o discipulado à luz do Novo Testamento e o papel do cristão na igreja. Ser Cristão, de Rowan Williams, é uma abordagem teológica que realmente significa ser cristão, é uma cultura pluralista. Dicionário do Novo Testamento, de Michel Wickens, que é um estudo acadêmico sobre o termo discípulo nas Escrituras. Aí temos devocionais, né, inspiracionais, para edificação pessoal, para leitura pessoal, Imitadores de Deus, de Hernán Dias Lopes, que fala sobre uma santidade a ser viver uma vida santa diante da presença de Deus, e ao discipulado diário, né, com linguagem pastoral inspiradora. Temos outro, Até que mais importe, Até que nada mais importe, de Luciano Subirá, que é um chamado à consagração radical e ao abandono de tudo por amor a Jesus. E terminando aqui uma dica extra: se você busca um manual prático de discipulado, para usar com os novos convertidos ou em pequenos grupos da igreja, Manual do Discipulador, Igreja Batista da Lagoinha, e Primeiros Passos do Novo Convertido, vários autores evangélicos. E aqui, pessoal, não é que eu termino, aqui eu paro, dou uma pausa. Eu espero que você tenha compreendido o que é, na realidade, ser cristão e ser discípulo. Eu espero que você tenha compreendido sobre o chamado. Quem nos chama é o Senhor, e o Senhor continua nos chamando, continua te chamando. Essa chama ardente desse chamado está em nossos corações, está em nossas vidas. Que assim você possa entregar-se completamente a Deus nesta tarde, porque há um chamado, há uma urgência para esse chamado, ok? E nós precisamos entender que o mundo sem Deus, ele está perdido cada vez mais, perdido cada dia, e nós somos missionários porque nós cremos na volta de Jesus, queremos anunciar a volta de Jesus, queremos pregar a Cristo, que é o único caminho, né? E Cristo, Deus restaura os crentes e nos leva a nos conformarmos à imagem do seu Filho, ao ministério de reconciliação, e para isso nós temos muitas escolas teológicas boas, muitas escolas de preparações missionárias, que você nesta tarde sinta-se abraçado pelo Senhor, sinta-se chamado por Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Um grande abraço do professor Nelson, do pastor Nelson. Estamos aqui, qualquer coisa me chame no privado, se você necessitar de uma oração. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, e assim vamos obedecer o chamado do Senhor. Um grande abraço.